Sobre os itens. Não está aparecendo como apresentação, não, tá? A gente está vendo o PowerPoint. Ah, é? É. Será aí? Parece que você tem que sair de... Ótimo. Então, meus amigos, esses 3 itens, eles são bem importantes, porque Kardec vai discorrer sobre a forma como ele chegou, né, ao arcabouço doutrinário que nos foi passado pelos espíritos. Então, a gente vai fazer assim, um esforço de imaginação e vamos lá para final do século XVIII, para a gente contextualizar um pouco a época, né? Estamos no ano de 1789, Revolução Francesa, início, né? Que teve um grande impacto na história do país e em todo o continente europeu. Também temos, nesse início do século XIX, a Revolução Industrial, e que vai despontar um fenômeno urbano que sofre um impulso irresistível, surgindo grandes cidades que apontavam para um progresso ilimitado. E nós, com o ego inflado naquela época, nós vamos acreditar, né, lá no meados do século XIX, final do século XIX, que nós já resolvemos todos os problemas humanos. Quando, na realidade, tínhamos também, nessa época, a proletarização, que acarretava miséria, acarretava criminalidade e delinquência. Surgem várias correntes ideológicas do pensamento positivista, marxista, racionalista, panteísta, materialista, nihilista, que explicavam a realidade sem a presença de Deus e principalmente da igreja. Porque teve uma época, né, que a igreja fazia parte do Estado. E estava em primeiro lugar, depois tinham os monarcas, e, por último, vinha o povo, né, com o proletariado, com os burgueses, com os camponeses. E nessa confusão, né, nessa divergência de opiniões acerca do mundo, vai surgir um fenômeno que vai... Espera aí. Não está passando aqui? Aqui. Que vai, na realidade, trazer muita desconfiança, né, dos acadêmicos, daqueles que se sentiam iluminados, e curiosidade por parte de quem estudava naquela época o magnetismo, né? O que surge? Surge uma invasão organizada de fenômenos e que trazem a questão das mesas girantes. Eu, inclusive, aqui eu trouxe uma publicação do jornal Yorkshireman, em 1854, que tem uma reportagem que diz assim: os fenômenos comuns de movimentos de mesa, na verdade, são familiares de muita gente. Há cerca de 2 ou 3 anos não havia uma reunião noturna que não tentasse a realização de um milagre espiritual. Naqueles dias, a gente era convidada para o chá e mesas girantes, como um novo divertimento. Só que Kardec, que era um estudioso, né, do magnetismo, no início, ele desdenha dessas questões, né? E aí ele é convidado por um amigo a estudar o fenômeno, e ele começa a verificar que tinha alguma coisa a mais ali, né? Que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica, cega, né? Que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. E ele fica intrigado e, ao mesmo tempo, maravilhado com aquela situação.
E ele se pergunta qual a sua natureza e origem. Encontram-se essas... ele nem sabia qualificar o que era aquilo. Fora da humanidade, que são eles? Essas mesas, vocês estão vendo aqui uma foto, né? Elas se levantavam e, com um dos pés, ela dava um certo número de pancadas, respondendo sim ou não, conforme convencionado, né? Pelas pessoas que estavam participando da reunião. Depois passaram a convencionar que cada número tinha uma letra de alfabeto para poder formar frases, né, e palavras. E o próprio ser misterioso que respondia essas perguntas, ele se dá o nome, ele se denomina de espírito ou gênio. E declina o nome, preste informações a seu próprio respeito. E os próprios espíritos, né, esses gênios, também aconselham a adaptação de um lápis em uma prancheta, né, uma cesta, e esse conselho ele foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países, para que não fosse necessário mais utilizar a mesa, né, porque a mesa era um artefato maior. Agora, essas cestas, assim como também as mesas, elas só podiam ser postas em movimento através de uma influência de certas pessoas que Kardec, né, e os estudiosos da época vão denominar de médiuns, que são os intermediários entre o plano espiritual e os homens. Depois, se reconheceu, mais tarde, que não havia necessidade da mesa, da prancheta, e que a mão poderia servir como se fosse a prancheta, né? E que o médium, tomando diretamente do lápis, poderia se pôr a escrever no movimento involuntário, né? E quase febril. E aí as comunicações se tornaram bem mais rápidas, mais fáceis e mais completas. E depois veio a se ter conhecimento, também pelos espíritos, que essa comunicação ela poderia se dar não só pela psicografia, mas também pela palavra, pela audição, pela visão e pelo tato. Mas acontece que surgiu um problema. Por quê? Uma vez atestado esse fenômeno, né, Kardec ele precisava demonstrar que havia realmente ali uma não interferência psicológica do médium. E ele começa a discorrer, isso já está no item 5 da introdução, ele começa a discorrer sobre de que forma ele foi fechando essas questões na cabeça dele. Primeiro, ponto essencial, o papel do médium era assim, como tinham vários médiuns em volta de uma prancheta, como especificar que só o médium é que estabelecia a direção dessas respostas? Se estavam todos ali em volta e cada um, vamos dizer assim, com um pensamento. Então, segundo ele, isso para ele seria um indício, né? Outra questão seria a mudança radical da caligrafia do espírito que se manifestava. Outra questão também era a natureza das respostas, porque havia questões abstratas e científicas fora do alcance intelectual do médium e do seu conhecimento realmente, né, científico sobre o que estava sendo perguntado. E Kardec começou a reparar que havia nessas respostas, assim, algumas, uma sabedoria, uma profundidade incrível,
e outras eram levianas e frívolas. E ele se perguntava: essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? E, é claro, né, muitas teorias foram engendradas a esse respeito, e o que é mais legal e que nos dá mais assim condição, né, de entendermos e acreditarmos em tudo que nos foi passado, é que os próprios espíritos trazem uma teoria, trazem uma explicação. E a gente vai, então, para o item 6, que é justamente o resumo da doutrina espírita pelos espíritos superiores. Eu queria trazer assim, a questão do contexto histórico, a questão da igreja, a questão da doutrina ou desses fenômenos terem aparecido principalmente no Ocidente. A gente não pode deixar de olhar para essas questões, né? Por outro lado, por que eu estou dizendo isso? Porque no Oriente, né? Por que não surgiu também algo similar no Oriente? Mas essas questões trazidas pelos espíritos, na realidade, essas explicações, essas teorias acerca da vida, da finalidade da nossa existência, elas abarcam de uma forma muito interessante a nossa universalidade. Então, apesar da gente ter em mente, principalmente, que a maioria das comunicações são de espíritos católicos, né? Tem muitos vícios de linguagem falando em pecado, falando em punição. A gente tem que olhar para essas questões sempre contextualizando uma época, e para que a gente possa atualizar a nossa doutrina, porque ela traz realmente conhecimentos universais. Então, vamos ao resumo da doutrina que os espíritos nos trazem nesse item 6, para a gente conversar sobre eles. Então, primeiro princípio: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Existe um Deus que está acima de tudo, que é a causa primária. Evidente que ele vai ter seus prepostos, os seus avatares, os seus missionários, os seus anjos, o nome que a gente quiser dar, né? Mas existe uma força que é superior e é única, porque senão, como é que fica? Dois deuses? Não tem como. Existe um ser, uma totalidade, que é o absoluto, que criou o universo, que abrange todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Mas é bom a gente já sabe que esse imaterial não é tão imaterial assim, né? Trazendo hoje, atualizando para hoje, era a forma que Kardec tinha, que os espíritos tinham de explicar, porque a gente sabe que o perispírito é matéria, né? É formado do fluido cósmico universal. Então, quando a gente fala, por exemplo, em fluidos espirituais, é matéria. É muito importante que a gente leia e a gente traga o que a gente já aprendeu, porque, inclusive, está no Livro dos Espíritos, quando a gente vai aprofundar o nosso estudo. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. E o mundo corporal é secundário. Então, na realidade, o nosso mundo, dessa nossa matéria densa, ele poderia não existir, né? Que estava tudo bem, estaríamos ainda dentro do universo, sendo seres
do universo, né? Não seríamos destruídos por isso. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitua liberdade. Na realidade, na matéria densa, a gente está realmente dentro de um escafandro. Estamos limitados pelos sentidos da carne. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual. E aqui eu trago assim, uma incoerência do texto, né? Porque, evidente, Deus não nos deu superioridade moral. Nós conquistamos uma superioridade moral. Na realidade, entre nós e a natureza, não existe essa superioridade dada, privilegiada. Então, é importante também que a gente, ao ler esse resumo, que a gente tenha esse olhar, porque a nossa doutrina ela é de evolução, ela é de progresso, né? Haveria aí uma incoerência. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas: o corpo, ou ser material denso, né? A alma, ou ser imaterial, que aí seria o espírito, né? O espírito encarnado no corpo, e o laço que prende a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem, assim, o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns, e pela alma, participa da natureza dos espíritos. E é essa a razão porque dentro de nós existe uma briga. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto. Existe uma briga dentro do nosso interior, coisas que a gente quer exacerbar, que a gente quer seguir o instinto mais primitivo, e outras questões que a gente quer crescer. Então, é nessa tensão, nessa crise, nessa escolha que a gente evolui. Não devemos demonizar as nossas tendências materiais, né? Instintivas, mas simplesmente acolhê-las, compreendê-las. E, a partir daí, fazer uma escolha através da vontade, né? E entendendo que muitas vezes não vamos conseguir, porque não somos perfeitos. Mas a gente está a caminho, isso aí faz parte do que nós somos efetivamente. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Nós também já aprendemos que esse envoltório, né, que é o perispírito, ele se liga uma parte mais sutil ao espírito e uma parte mais grosseira ao nosso corpo de carne. Por isso que ele coloca como se fosse um laço. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. Continuaremos com o nosso invólucro, continuaremos com a nossa matéria, só que sutil. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo e invisível, né? Eu não estou conseguindo ler aqui embaixo, mas que, na realidade, é o nosso normal. Existe até uma discussão, vamos perder um dia, quando formos espíritos puros, o perispírito? Né? Eu já li que não, no próprio Livro dos Espíritos. Né? Mas tem gente que pensa de outra forma. Eu penso que o perispírito, por mais sutil que ele seja, ele vai ser aquele que vai sempre nos individualizar perante o outro. Bem, o espírito não é um ser abstrato, indefinível,
indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Quando ele fala o espírito, não é pois... Porque nós não sabemos direito o que é o espírito, né? Penso que aqui ele está falando do espírito e do perispírito, porque a gente, pelo menos eu não já estudei alguma coisa, né? E eu acho que nenhum desses luminares consegue explicar efetivamente o que é o espírito. A gente sabe que existe, a gente sabe que essa individualidade que habita em nós, mas o que ele é alguma coisa em termos de matéria ou não matéria, enfim. Ele é alguma coisa, né? Porque senão seria nada, né? Mas penso que quando ele diz isso, ele está falando do espírito desencarnado, com o espírito e o perispírito. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição. E eu não consigo ler aqui embaixo. Paulo, lê para mim essa última, por favor, essa última frase. Os das outras classes. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões. Nós, nessa nossa caminhada, né, a gente nasce ignorante, simples e ignorante. É o que nós aprendemos, né, na doutrina espírita. E essa ignorante no sentido de inconscientes. Nós vamos adquirindo a nossa consciência a partir da nossa caminhada. Então, é muito importante que a gente possa ter misericórdia de nós mesmos, conosco mesmo e com o próximo. Porque cada um de nós vai estar numa classe ou vai estar num estágio evolutivo. Então, a gente precisa trabalhar muito isso dentro de nós. A tolerância não é a permissividade em relação ao outro, mas é compreender a história do outro, a empatia, porque a gente, por mais que a gente queira, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque o outro é o outro. A gente pode chegar junto com o outro, o que é muito bom, né? Chegar junto das suas tristezas, das suas mágoas, dos seus medos, mas estar no lugar daquela outra pessoa é muito difícil, porque é uma coisa muito singular. Então, é muito importante que a gente tenha isso claro e fazer a nossa parte no mundo, né? A gente faz a nossa parte e entrega para a vida, para Deus. Não quer passar aqui. O que aconteceu? Tá. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Óbvio, é exatamente o que a gente estava falando anteriormente, né? Cada um de nós está numa dimensão aí, numa evolutiva. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Então, não sem essa de que a gente já nasce, que já tem que ser o perfeito, né? Nem Jesus, com Jesus não aconteceu isso. Ele teve que passar também por essa inconsciência, por essa ignorância,
para ser quem ele é. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. E aqui eu coloquei prova e missão, porque a gente sabe também que existe uma diferença. Kardec colocou aqui missão, mas no texto, dentro do Livro dos Espíritos, nós estamos assim envolvidos, enrolados entre prova e expiação. Missão são poucos, né? Poucos espíritos missionários que vêm trazer uma iluminação ao nosso planeta. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. A gente também sabe que a absoluta perfeição moral não existe, porque o absoluto traz essa noção de perfeição absoluta, né? A gente vai estar sempre evoluindo de alguma forma, porque o absoluto é Deus. Agora, se a gente pensar que esse absoluto é, na realidade, o nosso, vamos dizer assim, encontro com Deus, é como se a gente voltasse, né, à casa do Pai e aí participasse daquele absoluto, até poderíamos ter essa ilação de interpretação. Mas a nossa perfeição, ela não é absoluta, porque não somos absolutos só mesmo o Pai. Pai e mãe, né, que eu considero, não considero só pai, eu considero pai, mãe. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante, e cada um de nós vai ter um tempo. Tem espíritos que reencarnam logo, tem espíritos, porque cada caso vai ser um caso, né? Lendo André Luiz, a gente vê isso tão claramente. Cada pessoa nasce de um jeito e cada pessoa morre de um jeito. Não tem como você generalizar. Existe até um processo, que é o desligamento e o ligamento, molécula a molécula, do perispírito com o corpo, né? Que está sendo formado ali, o embrião. Ok. Mas a forma como essa encarnação e essa desencarnação ela vai ocorrer, o tempo que vamos passar na erraticidade é muito singular, né? É muito importante que a gente tenha isso em mente para não generalizar. Às vezes, assim, a gente cai assim, numa coisa assim de não, se suicidou, vai para o Vale dos Imundos ou o Vale dos Espíritas, vai ter isso e aquilo. A coisa não é assim, 2 e 2 são 4, porque tem muitas variantes. Se nós, aqui na Terra, na nossa justiça comum, né, que somos muito falíveis, temos esses atenuantes e também os agravantes, imagina numa situação em que é a justiça de Deus, a justiça divina, né? Desse ser que que a gente sabe só que é a causa primária, né? Mas que a gente aprende que é o amor é o amor. Deus é amor, a gente aprende isso, né? Então, é evidente que cada caso vai ter que ser examinado de uma forma diferente. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências, que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Isso ocorre muito no Oriente, né? Eles têm essa
essa ideia de que seria possível essa retrogradação, né? Você voltar, porque você está retrocedendo, evidentemente, né? Mas os espíritos, os ensinamentos do espírito traz justamente que não, eles trazem que é só mesmo no corpo de um ser humano. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então, aqui a gente vê que existe a força, que é a vontade, que vai nos impulsionar para esse crescimento. Como eu falei anteriormente, é essa crise entre essa força desse progresso e essa estagnação que quer trazer o nosso lado animal, que vai fazer com que, nesse atrito, a gente efetivamente cresça. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso, a de um espírito, deve ser mau, não estou enxergando aqui. É mau no sentido de ignorante, né? Porque a maldade, ela é a ignorância. Quando Jesus diz, né? Pai, perdoai-lhes, ele está na cruz, né? Eles não sabem o que fazem. Porque ele olha, porque a maldade surge da ignorância. Por isso que cada vez que a gente se torna mais consciente de quem a gente é, do que a gente quer na nossa existência, aonde a gente quer chegar nessa encarnação, a gente se aproxima mais de Deus. Porque é como se a gente voltasse para casa. É aquela parábola, né, do filho pródigo, que é uma alegoria, é um símbolo. Na realidade, a gente volta consciente de quem nós somos de verdade. Por isso que a gente é criado simples e ignorante, porque a gente não sabe quem a gente é assim que a gente é criado. E a gente nunca saiu do seio do Pai. Isso aqui é muito bonito. A gente tá no seio do Pai. Hoje a gente está no seio do Pai. Só que a gente está fazendo a nossa caminhada evolutiva para retornar ao Pai de uma forma consciente. Nos conhecendo, conhecendo a criação, entendendo o que é a vida, né? A alma possui a sua individualidade antes de encarnar, conserva depois de se haver separado do corpo. Individualidade é diferente de personalidade, né? Então, temos várias personalidades, né? João, Maria, né? Nas diversas encarnações. Mas existe ali aquele indivíduo que ele é um conjunto de todas essas personalidades. É isso que faz a nossa individualidade, o nosso arcabouço moral, nosso arcabouço intelectual. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles, quer dizer, a alma, né, que conhecera na Terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem, de todo o mal que fez. Isso vai depender, obviamente, da evolução do espírito. Tem espírito que não tem condições de ter vamos dizer assim, esse conhecimento das suas encarnações anteriores, não tem evolução para isso. Então, essa regra aqui não é também absoluta, né? Vai depender da evolução. Tem espíritos, né? Por exemplo, a irmã Sheila desencarna no campo de batalha como enfermeira, desencarnou e acordou e continuou trabalhando.
Então, é um espírito que ele não precisou de tempo nenhum para se climatizar na espiritualidade. Ela já sabia, mas isso é muito raro. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence esta influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância. Paulo, leia para mim, por favor. Dando preponderância à sua natureza animal. Pois é. Então, é muito importante que quando a gente lê essa questão aqui, né, espíritos impuros, é um linguajar, isso também pode ser a tradução, né, gente? É evidente, porque quem vai passando de um para o outro, né? Espíritos impuros somos todos nós, né? A pureza a gente só vai obter quando a roda, que os hindus chamam de samsara, quando a gente parar com essa roda das reencarnações. Então, é um linguajar assim, muito forte. Eu penso que ele está falando dos ignorantes, se aproxima dos ignorantes, porque a ignorância ela acarreta a maldade, com certeza. Não, e temos a lei de causa e efeito para justamente nos responsabilizarmos e aprendermos a não sermos ignorantes, a termos consciência, né? Então, é importante que a gente leia de uma forma bem assim, mais apropriada. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo, ok? Então, ele está dizendo para a gente que existem vidas em outros planetas de espíritos encarnados. Está dizendo textualmente isso. Olha, existem outros planetas aí. Os não encarnados, que são habitados por espíritos encarnados. Agora, os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Bem, o que a gente também estuda é que existem, né, colônias espirituais. Então, existe, sim, um lugar em que a gente se sente atraído ao desencarnar e que a gente está ali, num local que é material, inclusive. Talvez isso que ele... Porque é incoerente com outras coisas que a gente já leu. A gente sabe que tem várias colônias espirituais, né, de vários... não só de espíritas, mas de católicos, de vários, né, da pessoa, do espírito que desencarnou, né, judeus. Né? Então, não é bem assim. Não, está em toda parte no espaço, parece assim que é uma coisa fluida, solta, e não é aquilo que a gente estudou. A gente sabe que existe o nosso lar, que existe aquela outra, que eu esqueci o nome do Eurípides Barçanufo, que é ou pelo menos era, não sei hoje como é que ele está lá. Então, existem várias, eu acho que a esperança, existem várias colônias espirituais. Então, existe sim um local na espiritualidade. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados. E que... Paulo, termina, por gentileza.
E que não encontram explicação racional senão no espiritismo. É outra questão também que eu também queria trazer para vocês. Não encontram, se não no espiritismo, existem outras doutrinas que explicam muitas coisas também. Explicam a reencarnação. Antes mesmo do espiritismo, o próprio Kardec traz Sócrates, traz Platão, falando da alma, falando da imortalidade do espírito. Então, assim, seria até essa linguagem, ela não é assim muito adequada, porque seria até mesmo vamos dizer assim, uma coisa sectária, né? Como se isso fosse, como se Deus tivesse privilegiado a doutrina espírita com a verdade. A doutrina, e o próprio Kardec diz que a doutrina espírita ela pode ser encontrada, os seus princípios, em todas as religiões. Né? Ele, inclusive, na Revista Espírita, ele diz textualmente que a doutrina espírita não é uma religião. Ela tem os aspectos religiosos, do religar com o divino, né? O científico, evidentemente, né? Mas não nesse sentido de fora do espiritismo, o espiritismo detém toda a verdade, não. Seria até uma maldade com as pessoas que moram em outros lugares que não chegou o espiritismo, né? Então, eu penso que talvez a redação também não tenha sido muito... Mas o entendimento é que a doutrina espírita ela traz esse arcabouço universal, que, de uma certa forma, já existia em várias religiões. Até mesmo o cristianismo, a gente sabe que ele, no seu início, ele era reencarnacionista. Então, não foi nenhuma novidade trazida pelos espíritos. Mas Kardec e os espíritos, o que eles fazem? Eles disseminam isso para nós, traduzem isso para nós, democratizam isso para nós. Isso é muito bom, porque esses princípios aqui eram, vamos dizer assim, eram certas pessoas que tinham essa possibilidade, que eram os iniciados. Então, desmistificou essa questão da relação com o mundo espiritual. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus, e aqui também eu prefiro colocar os ignorantes, nos impelem para o mal, porque a ignorância é o mal, né? E é-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. E aí a gente pergunta, mas, poxa, mas por que isso? Então, a gente precisa desse espírito ignorante perto da gente. E a gente precisa também desses espíritos puros perto da gente, né? Ou superiores, para justamente a gente aprender a escolher e não sermos assim manadas. A gente raciocinar, ver e fazer uma escolha real sobre aquilo que nos convém, aquilo que é o correto para a nossa vida. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Ou seja, a gente é influenciado o tempo todo, de uma forma boa pelos espíritos superiores e de uma forma má pelos espíritos que são ignorantes. Cabe ao nosso juízo, olha só o que dizem os espíritos, discernir as boas das más inspirações. Então, esse é um trabalho nosso. A gente tem sempre que fazer a nossa crítica.
ela é fundamental para que a gente se constitua como um ser, como uma individualidade. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. E aí, apesar de todos nós sofrermos a influência dos espíritos, quer ignorantes, quer superiores, né? É muito importante que a gente também entenda que médium mesmo é aquele que tem que trabalha, né, numa reunião mediúnica, é que tem essa faculdade ostensivamente. E a gente sabe, pelos espíritos, que essa faculdade ela é orgânica. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como o das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazermos. É muito importante que a gente também entenda que a evocação é uma coisa legítima, né? É a comunicação com a espiritualidade. No entanto, é preciso que haja uma possibilidade de uma reunião que permita uma segurança, uma reunião séria, com bons propósitos. Se evocar sem nenhum critério é você se entregar, né, aos lobos, porque é evidente que numa reunião que você não tenha critério nenhum, você vai ficar à mercê de espíritos que também não vão ter critério, porque a lei ela é de afinidade, de sintonia. Então, é muito importante a gente ter isso. Não é proibido evocar, não é proibido. Nosso centro, a gente utiliza muito mais, pelo menos eu acho que pouquíssimas vezes eu participei de reuniões com essa finalidade, mas eu acho que umas 2, talvez. A maioria das comunicações são espontâneas, né? Mas isso é uma característica do nosso centro. Tem outros centros espíritas que evocam. Isso não é certo nem errado. Isso é a característica de cada centro. Cada centro tem a sua diretriz, escolhe o que é mais útil, né, para as pessoas, para a coletividade. Então, mas evocar-se de uma forma em que não existe uma reunião séria, aí realmente é importante que se atente para isso. É também importante que a gente pense que quando a gente pensa em alguém que já desencarnou, de uma certa forma, né, a gente está evocando. Pode não ser numa reunião espírita, mas pode ser à noite, quando a gente pensa em alguém que a gente ama ou que a gente não ama, que a gente tem dificuldades, né? E que já desencarnou. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre esses nossos pensamentos. É muito importante que a gente tenha consciência. O que eu estou evocando? Porque, ao evocar, mesmo que não seja numa reunião mediúnica, você está atraindo aquele ser, aquele espírito. Bem, os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação, ok. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os invoca, que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, é o que a gente conversou há pouco, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores,
que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Esse parágrafo aqui é muito importante para que a gente tenha consciência de como é a ambientação espiritual da nossa casa. Nossa casa, nosso lar. Agora vou saindo do centro espírita. Né? De que forma a gente pode afastar os espíritos inferiores do nosso lar? Evidentemente que buscando na nossa casa estar afinados, né, com espíritos superiores. E os espíritos superiores, eles não querem da gente perfeição, eles não exigem da gente perfeição. Eles exigem, sim, boa vontade. Então, se a gente é uma pessoa que a gente vai no centro espírita, mas chega na nossa casa, a gente é maledicente. Ah, fulana lá, apareceu na televisão, e no programa tal, aquilo ali. Quer dizer, a gente está, na realidade, em vez de a gente focar nas coisas boas, que a gente direcionar a nossa energia para o aprendizado, o que a gente está fazendo? A gente está se metendo na vida dos outros. E de uma forma ruim, porque isso é problema deles. Se existe problema A, B, C, D, E, F, o cantor A, B, C, D, E, F, e, enfim, quando a gente para e entende que a gente tem que cuidar da nossa vida, daquilo que realmente interessa para o nosso crescimento, a gente faz com que os espíritos superiores cheguem mais perto da gente. Quando a gente vai ler André Luiz, é muito interessante como os espíritos superiores têm assim como eles têm misericórdia da gente, como eles têm respeito pelos nossos pensamentos. Então, às vezes, né, as pessoas, porque minha casa deve estar infestada de obsessor. Pelo amor de Deus, então alguma coisa está acontecendo. Está errada, né, na sua condução. Quem você está atraindo? Você faz as suas preces, né? O que é o culto no lar, que é uma coisa que é instituída, que não deixa de ser vamos dizer assim, um rótulo, né? O culto no lar, na tal hora, não sei o quê, para os espíritos. Mas, veja bem, se você faz o culto no lar, ou mesmo se você não fizer, mas se você acorda de manhã, você faz sua prece, você vai dormir, você faz sua prece, sabe? Você pensa bem do próximo, a sua casa não vai ficar desamparada, porque você vai afastar os espíritos inferiores da sua residência. Então, essa é a melhor forma. É muito importante que a gente tenha isso claro e cuide mais da nossa vida, da nossa evolução. Aqui. Será que acabou? Não. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Eles que falaram isso. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece nos conselhos, que objetivam sempre nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, ela é grosseira, e se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, objetivando o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros não fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal
de proceder, mesmo para as suas menores ações. E é uma verdade absoluta. A gente vê tanta discussão na política, tanta discussão nas instituições, né? Tanto corporativismo. Se a gente parasse para pensar sempre, né? E o outro? Como nós gostaríamos de ser tratados se nós estivéssemos no lugar do outro, né? A gente vê tanta injustiça social. O que a gente gostaria, né, para a nossa vida se a gente estivesse no lugar do outro? Se a gente nascesse lá na Amazônia indígena, o que a gente gostaria para essas pessoas? E assim é tudo, né? Na nossa casa, com os nossos filhos. Muitas vezes a gente, sem querer, que eu estou falando, sem aquela intenção, né? A gente faz por ignorância, a gente faz por total inconsciência. A gente não olha o que eles desejam realmente. A gente quer se realizar através dos filhos. Às vezes, através também do marido, da mulher. A gente sempre tem que fazer esse balanço. E fazendo esse balanço, a gente vai chegar mais perto dessa máxima que os espíritos nos trazem e que já era conhecida, né? Já era conhecida, não foi uma máxima trazida por Jesus, tanto que ele diz: eu não vim destruir a lei, porque já existia essa máxima no judaísmo, de não se fazer mal ao outro, né? Tratar o outro da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. E, meus amigos, a gente, todo dia que a gente acorda, a gente tem condição de exercer esse livre-arbítrio. Nas menores coisas, a gente não tem um livre-arbítrio absoluto, não tem, é verdade. Nosso livre-arbítrio ele é limitado ao país que a gente vive, à família que a gente está, ao nosso trabalho, às nossas necessidades, né, de sobrevivência. Mas existe a gente tem massa de manobra, né, todo dia que a gente acorda. Né? Como é que a gente vai tratar um vizinho? Como é que a gente vai... O que a gente disse de bom para as pessoas que residem com a gente? Né? Se a gente vai ser carinhoso, a gente não vai ser carinhoso. Né? Se a gente vai se chatear por bobagem, ou se a gente vai ser grosseiro. Então, todo dia é dia de escolha. Todo dia que a gente acorda na carne, a gente está escolhendo o que a gente quer ser. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus. Paulo, lê para mim, por favor. Aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Exatamente. Isso é muito importante. A gente tem que estar olhando e vendo as nossas atitudes em relação às pessoas que trabalham para nós, em relação aos nossos filhos, às crianças, né? Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado,
e patenteadas todas as suas torpezas. Isso eu acho interessantíssimo, porque, de uma certa forma, a matéria ela nos preserva. Porque como a gente não tem como ler o pensamento um do outro, né? A gente não tem como saber. Então, eu acho que no nosso estágio evolutivo é até um ato de misericórdia de Deus. Porque quantas e quantas vezes a gente está tendo uma atitude X e está pensando Y? Muitas vezes. Só que, quando a gente desencarna, pela sutileza do perispírito, né, não é mais possível essa situação. Que a presença inevitável de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. É outra coisa que eu trouxe com relação ao castigo, né? Constitui uma das consequências, né, que nos estão reservadas, porque a gente sabe que não existe castigo, existe sim responsabilidade, existe sim a lei de causa e efeito, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na Terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa pagar. Isso é maravilhoso. O pior dos criminosos vai se redimir. É difícil a gente entender isso, porque a gente ainda está muito ligado na matéria, né? E a gente fica muito indignado e com raiva, e às vezes a gente até deseja que aquele ser sofra perpetuamente. Mas, na realidade, não é isso que acontece. Todos nós, por mais ignorante que sejamos, por mais que demoremos a ter consciência, vamos retornar à casa do Pai. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar conformemente aos seus desejos e esforços na cena do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. E é isso que a gente tem que pensar mesmo a cada dia, quando a gente acorda, o que eu quero da minha vida, onde eu quero chegar. Tudo passa, tudo passa. Todos nós aqui vamos morrer, todos nós aqui vamos desencarnar. Como cada um de nós vai desencarnar, isso aí é muito singular. Mas normalmente a gente tem, até espírita, tem muito medo de falar da morte, né? Mas a morte, ela traz esse sentido. Ela traz o sentido que Jesus diz, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. A morte não é uma coisa, é um fenômeno de transformação. E se a gente finge que ela não existe, a possibilidade de a gente ficar inconsciente é muito maior. Quando a gente acorda todo dia e sabe, tem consciência de que amanhã a gente pode não estar vivo de verdade, a gente passa a administrar melhor o nosso tempo, a gente passa a relativizar certas coisas e a realmente descobrir dentro de nós, nosso íntimo, o que é importante para a nossa evolução. Então, meus irmãos, vou parar de compartilhar, esse foi aqui, stop share. Esse foi a introdução de Kardec, né? Que eu acho assim, muito interessante. Acho que a gente tem que ler com esse viés, com esse pensamento, trazendo para os dias de hoje, vendo todo o arcabouço da nossa doutrina, né? E buscando vivenciar, porque senão a gente vai ficar na teoria, né? E não é fácil.
Estou falando assim, estou falando para vocês, estou falando para mim também. Digo isso, fiquem muito certos. Acho que eu estou falando mais para mim do que para vocês, né? Estou falando para nós. A gente tem que estar ali, atento às nossas escolhas. Muita paz para todos vocês. Um beijo.